Queridos irmãos, hoje, diferente um pouquinho na liturgia, nos foi apresentada, no contexto da liturgia da palavra, a antífona do Ó. De fato, a igreja, até o dia 23 de dezembro, vai proclamando essas antífonas, e hoje nós pedimos: ó sabedoria. Jesus é a profunda sabedoria, e a cada dia essa antífona vai se trocando com títulos atribuídos, pedindo para que o Senhor venha, porque de fato o Natal está tão próximo. A quarta vela acesa hoje mostra o círculo completo. Jesus está às portas, Jesus está nascendo, Maria está quase sentindo as dores de parto, e é com essa perspectiva que nós devemos nos preparar bem para o Natal, que acontecerá muito breve. Vamos começar então, partindo do início. A liturgia da palavra hoje, ela é tão bonita, nem sempre, posso adiantar para vocês que nem sempre a primeira leitura faz uma ponte com a segunda. A primeira leitura faz sempre uma ponte com o Evangelho. Hoje não. Hoje, na liturgia da palavra, no ano A de São Mateus, a primeira leitura, ela é um anúncio, uma profecia. Na segunda leitura nós vemos o sentido dessa profecia, e no Evangelho a gente vê que de fato a profecia se cumpriu. Vamos lá, primeira leitura de hoje. Existia um rei, até anotei o nome dele, Teglat-Falazar III, difícil, né? Teglat-Falazar III. Esse rei era rei da, atenção, não é Síria, era rei da Assíria. A Síria era um povo muito cruel e um povo que acabou com o reino do norte, o reino de Israel. É nesse contexto que Isaías, que está na primeira leitura, faz uma profecia. O que tinha esse Teglat-Falazar III? Vou explicar para vocês. Naquele tempo, o povo tinha muito medo de que a Assíria conquistasse o reino de Israel. Então nós temos um rei, agora sim, da atual Síria, um rei de Damasco, que se une ao rei de Israel e pede encarecidamente para que o reino do norte ajude a destruir a Síria. E então Acaz surge nesse meio. Acaz, ele vai falando na leitura de hoje: cabe-nos provar a Deus? Será que a gente pode tentar a Deus? Não vamos fazer isso. E é Isaías, o grande profeta, aí que surge a missão profética de Isaías. Isaías tenta a todo custo falar para Acaz: olha, não faz aliança com a Síria não, porque vai ser a ruína de Israel. Não faz aliança porque vai ser a ruína. E aí, eis que Acaz acaba cedendo, ele se une à Assíria, e a Assíria destrói o reino do norte. Nós estamos falando de 722 a.C. Então, para entender bem o contexto, Isaías está dizendo: não se junte com a Assíria, por favor, não faça isso. E é justamente porque a Síria era uma potência na época, século VIII a.C., os assírios dominavam, depois vieram os caldeus, os persas, mas a Síria era uma grande potência, e Isaías está gritando: não faça aliança. Pois fez, o rei fez. Resultado: destruição total do reino do norte, 722. Por que a gente está falando disso? Porque no meio desse pedido de Isaías tem uma profecia estranha, uma profecia que nos parece totalmente nada a ver com o que está acontecendo com Israel. A profecia fala que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e esse filho será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E essa profecia, todos os exegetas concordam, parece estranha num primeiro momento. Isaías está pedindo para não fazer aliança com a Assíria, com Teglat-Falazar III, mas aparece essa profecia do mais e do menos: uma virgem vai conceber e dará à luz um filho. Então não é à toa que essa primeira leitura é tirada desse contexto de Isaías. Agora a gente passa para a segunda leitura. Como eu disse para vocês, hoje a segunda leitura está respondendo diretamente à primeira. A segunda leitura, gente, é o comecinho da carta de São Paulo aos Romanos. Vocês sabem que Paulo fundou várias comunidades, né? Roma, a comunidade de Roma, Paulo não fundou. É a primeira vez que Paulo está escrevendo para uma comunidade que ele não fundou. Ele estava em Corinto, região mais a leste, grega, quando ele está escrevendo para os romanos. E essa comunidade de romanos, eu já disse isso em outra homilia, era uma comunidade problemática, porque você tinha gente de todas as partes. Roma era o centro do império. Então, Paulo está escrevendo para os pagãos,
Paulo está escrevendo para os judeus recém-convertidos, Paulo está escrevendo para aqueles que não se converteram, e Paulo está falando que tudo faz sentido com a encarnação de Cristo. Então, vejam o desafio de Paulo. Por isso que ele começa a carta formalmente. Ele faz um discurso formal, porque é uma comunidade que ele não fundou ainda. E ele tem a missão de trazer a universalidade, catequizar essa comunidade que ele não fundou e falar a língua de todo mundo. E é difícil. Falar para judeu recém-convertido, falar para os que não tinham se convertido, falar para o pagão, falar para toda a comunidade de Roma era um desafio. Mas Paulo é sucinto. Ele mostra que com a encarnação de Jesus Cristo, toda a história adquiriu sentido. Não resta mais ficar esperando profecias a se realizarem. Já se realizou. Jesus veio ao mundo, nasceu para nós. Agora, só para a gente também completar, o Salmo 23 ou 24 é um salmo que vai nos preparando para o Natal. Vocês repararam na estrofe em que fala: Senhor, quem morará em vossa casa? Quem subirá até ao monte do Senhor e ficará em sua santa habitação? Quem é digno de subir até o monte do Senhor? Quem que pode subir? Quem é digno de ficar diante de Deus? E aí ele vai dando uma resposta: quem tem mãos puras, inocente o coração, quem não dirige somente para o crime, quem não empresta seu dinheiro com usura, quem age com misericórdia. Esse salmo é interessante porque ele era antigamente um hino de entrada no templo. Quando o sacerdote entrava no templo, ou qualquer outra pessoa entrava no templo, tinha-se um rito antigo. Claro, a gente está falando da cultura judaica, um rito muito antigo. E é justamente nesse contexto de liturgia de um rito antigo que o Salmo se faz essa pergunta: quem é digno de entrar no templo? E a resposta é essa: quem tem mãos puras, inocente de coração, que não dirige somente para o crime. Agora a gente vai para o evangelho dito, para o evangelho propriamente proclamado. Não sei se vocês se recordam, a semana passada eu havia explicado que Mateus tem uma preocupação. É uma só. A preocupação de Mateus é responder a seguinte pergunta: quem é o Messias? É Jesus Cristo? É o filho de José? É ele mesmo. Mateus quer mostrar para os judeus que não devem mais ficar esperando o Salvador. E ele começa partindo do princípio mesmo, ele começa do ponto zero. A origem de Jesus Cristo foi assim. Então Mateus está escrevendo para um povo que ainda não tinha se convertido por completo. Tinham judeus cristãos novos ou cristãos novos, mas nem todo o povo tinha se convertido. Quando a gente quer falar da nossa história, quando a gente quer se apresentar, nada melhor do que saber de onde a gente veio, né? Por isso a gente se apresenta: olha, eu sou filho de tal, eu vim de tal, nasci em tal lugar. É isso que Mateus está fazendo no evangelho de hoje. A origem de Jesus Cristo foi assim. E aí ele começa falando de José e de Maria. E o texto do evangelho é conhecido como Paixão de José. A gente ouve muito falar da paixão de Cristo, né? Paixão, do latim passio, sofrimento. Esse texto de hoje é chamado como Passio de José. A paixão de José, o sofrimento de José. Porque José não entende nada. Nossa Senhora estava prometida em casamento. De repente ela aparece grávida. E José, vejam só o senso de justiça. Por que a Bíblia diz que José é o homem justo? Nós temos às vezes uma concepção de justiça que não corresponde à justiça de José. Como assim, padre? José é justo, mas não é legalista. O que José poderia fazer? O que era lícito a ele? O que a lei permitia? Maria aparece grávida, ele tinha o direito legal, ele podia denunciar Maria. Ele podia falar: ela está prometida em casamento a mim. Na verdade, gente, José estava assumindo a responsabilidade, tinha sonhos, tinha planos, casar mesmo, ter filhos, constituir família, como qualquer judeu de sua época, uma cultura normal. Mas José vê que a esposa dele, prometida, aparece grávida. Se ele quisesse, ele denunciaria Maria, Maria seria apedrejada. É claro que Deus poderia agir de outra forma, mas se nós formos seguir a lógica puramente humana, seria apedrejado e Jesus não teria vindo ao mundo. Nós falamos muito do fiat de Maria, o faça-se em mim, o sim de Maria. Só que hoje o Evangelho nos chama a olhar também para o sim de José. Jesus veio ao mundo através do sim de Maria, claro, mas também através do sim de José. Porque José, nesse instante, ele age com uma justiça diferente. Prosseguindo o raciocínio da justiça, de não ser legalista. Ele podia denunciar Maria,
mas ele resolve tratar Maria com misericórdia. Ele abandona ela em segredo, porque se denunciasse certamente a matariam, apedrejamento na certa, na hora. Ele resolve abandonar Maria em segredo, ainda confuso, ainda com sentimentos talvez de frustração, evidentemente, mas ele confia no seu senso de justiça e abandona Maria em segredo. E aí entra a ação divina. É justamente nesse contexto que o anjo, ou seja, o mensageiro, vai explicar tudo para José. E a gente hoje é chamado a ver tanto a paixão de José, como a missão de José, a vocação de José. Se a gente for pegar os próximos verbos que vêm depois desse texto, vocês vão ver que a vida de José não era fácil. Levanta, toma, vai para o Egito, acorda, volta, faz isso, cria Jesus, educa Jesus. Sempre a Sagrada Escritura está apresentando José em movimento. Aliás, até algumas pessoas que às vezes fazem algumas reflexões sobre São José, falam, São José devia ser muito velho. Eu, particularmente, não tenho dogma nisso, tá, gente? Não é dogmático. Mas, particularmente, não acredito que São José devia ser de idade avançada. Porque para pegar uma família, Maria, grávida, depois Jesus também, quando ele toma Maria e toma Jesus e fogem para o Egito, não era brincadeira, não. Se esconder da fúria de Herodes, José era um homem de vitalidade. José era um homem que tinha como modelo proteger a Sagrada Família. E é fundamental a vida de José na educação de Jesus. Ele vai ensinar as coisas boas para Jesus. Ele vai criar Jesus, mesmo sabendo que não é filho de seu sangue. E é evidente que quando tudo foi anunciado, quando José foi compreendendo as coisas, o coração de Nossa Senhora e de São José já sabiam que Jesus era o Messias. Nós não temos detalhes literários do Evangelho de como Jesus foi crescendo pouco a pouco, mas nós temos o necessário. E nós sabemos hoje, devemos meditar, que a coragem de José, a vocação de José, esse movimento de José, pega, vai, toma, volta, esse movimento reflete também a igreja que nunca para. A igreja está sempre em missão. Hoje nós olhamos também para Nosso Senhor e agradecemos porque a profecia se cumpriu. Jesus, mesmo não sendo filho de sangue, mas como seu pai é adotivo, Jesus é da linha de Davi, é verdadeiro rei de Israel, é o Messias que devia vir. Só que é muito mais do que só rei de Israel, é o Messias de toda a humanidade, é o nosso Redentor. Olhemos com esperança, o Senhor está próximo, o Senhor está se aproximando, e peçamos nesta semana que tenhamos a capacidade de José também de dizer sim, mesmo quando as coisas parecerem difíceis, a gente não compreender, mas sempre sim para Deus. No momento pode ser que a gente não entenda, mas depois Deus revela exatamente porque Ele agiu daquela forma e tudo faz sentido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.